Como continuação, nós veremos agora mais um fator que pode influenciar e que vai resultar numa perda adicional, chamada L aqui, mas essa perda é resultado do espalhamento devido à existência de chuva suspensa na atmosfera. Então, se nós pegarmos a situação inicial lá, que é uma propagação sem nenhum obstáculo, nem obstrução, nem espalhamento, nós teremos uma perda normal pela distância entre os dois. Temos na situação depois a possibilidade de ter uma reflexão ou então um obstáculo no meio do caminho e, adicional ainda, o fato da possibilidade de existir chuva. Aí nós vemos que a chuva, vamos consultar diretamente o ábaco aqui. Podemos considerar a situação de uma chuva muito pesada, uma tempestade tropical, ou um chuvisco, que é uma chuva muito leve. Se nós considerarmos a situação da chuva mais pesada, é menos provável ela ocorrer, mas ela será uma análise mais pessimista, que em nenhuma situação irá errar. Já uma chuva mais leve, um chuvisco, ser mais otimista e pode vir a ser uma consideração muito aquém da atenuação sofrida. Para determinar isso, nós basicamente temos que saber qual, então, a intensidade de chuva que nós vamos considerar para escolher a linha que será seguida aqui e a frequência do sinal aqui embaixo. O que é interessante para nós? Nas frequências de VHF e UHF, em geral nós trabalhamos aqui, ó, bem no iniciozinho do gráfico aqui, frequências abaixo de 5 GHz. Para essas frequências aqui, nós podemos observar que os valores de atenuação, decibel por quilômetro de distância, eles são bastante pequenos aqui, chegando a, no máximo, 0,05 decibel por quilômetro. Então, numa distância de 10 km, daria menos de só 1 dB aqui, ó, de atenuação. Então, como é que se faz aqui a consulta? No exemplo, peguei uma determinada frequência que coincidiu aqui em 0,05. Esse fator de atenuação, 0,05, vai ser multiplicado pela distância, se fosse 10 km, resultando em 0,5 dB de atenuação. A atenuação é maior quanto maior a distância entre os objetos, porque tem mais ar no meio do caminho, tem mais chuva suspensa no meio do caminho também. Já podemos ir para uma outra situação aqui, que não é com frequências mais altas, por exemplo, numa situação lá de uma antena parabólica que usa 12 GHz, de repente, pegando uma frequência aproximadamente aqui, para essa, nós podemos já começar a considerar aqui que uma situação de chuva pesada, por exemplo aqui, já vai resultar numa atenuação de 2 dB por quilômetro. Uma situação de tempestade tropical já vai resultar em mais de 5 dB por quilômetro. Nessa segunda situação, supomos aqui na expressão 5 dB por quilômetro, vezes os 10 quilômetros também, já daria uma atenuação de 50 dB, que já é um valor muito maior e muito significativo. Então, para considerar essa atenuação, nós temos que considerar a frequência, que é muito importante, do sinal da portadora sendo utilizado, e também a distância total do enlace de uma ponta a outra, passando por essa escolha de qual a intensidade de chuva que é razoável se considerar nesse cálculo. Podemos ver algo bem pessimista, que para nossa frequência de 12 GHz em uma tempestade tropical chega a atingir 50 dB de atenuação, que é muito raro acontecer essa situação. Já com essa nossa situação com a mesma distância exemplificada aqui, para uma frequência bem mais baixa, em torno de 3 GHz, seria quase irrisório, 0,5 dB só de atenuação adicional devido à chuva. Então, temos que lembrar que essa atenuação causada por aqui, ela é adicional e é somada ao L calculado nas situações anteriores. Ele não é um valor total absoluto.